Bom dia a todos, bom dia a todas. Mais um programa Toda Linda com doutora Cida Dornelles. Só que hoje num formato diferente. Hoje estou fazendo aqui da minha casa, não estou na rádio, mas eu trouxe um tema muito legal, muito divertido e até, de certo ponto, muito criativo. Afinal, o que aconteceu com a Cinderela? Por que falar desse assunto? Porque todas nós, hoje mulheres, antes meninas, nós ouvimos essas histórias dos contos de fadas, dos finais felizes. Quem não lembra aqui da Cinderela, do vestido, daquele vestido que arrastava na escada quando ela descia, o sapatinho, ou toda aquela história da abóbora, do ratinho, etc., que se transformou em cavalo, a abóbora que se transformou na carruagem, a fada madrinha. Então, quem de nós não lembra de tudo isso? Mas você sabe o que estava por trás de todas essas histórias? Eu comecei a ler sobre o assunto, inclusive eu escrevi um artigo para a revista A Empreendedora, uma revista digital que depois eu vou deixar na minha página para vocês que tiverem curiosidade de ler e entender um pouquinho mais sobre esse assunto. A Cinderela, assim como as outras diversas princesas dos contos de fadas, elas foram criadas como modelos de conduta, principalmente para as meninas. Mas, sim, Cinderela foi escrita a primeira vez em 1770, pense, há muito tempo. Então, é logicamente que esses padrões, esses modelos de conduta, eles eram para a época. Foi feito realmente algumas adaptações com o tempo, inclusive agora, há uns 3, 4 anos atrás, teve uma adaptação de Cinderela, já com um formato assim mais adulto, mais moderno. E agora teve uma outra versão de Cinderela também, que vai trazendo isso para a atualidade. Mas pensando, se tudo isso, se esse conto de fada era realmente para criar um modelo de conduta, a ideia era apresentar o quê? Um padrão de comportamento moral, ético, sexual, que eram marcados principalmente pelo quê? Você lembra? Por aquele amor romântico, por aquele final feliz, né? Quando vinha o finalzinho assim, the end, felizes para sempre. Então, era essa a ideia. Também a gente podia falar em questão de superação, né? Então, que a Cinderela ou as outras princesas, elas tinham na história de vida um modelo de superação, sim, de dificuldades, de todas aquelas tragédias, e depois o príncipe vinha num cavalo branco, beijava e levavam elas embora. Então, esse padrão, o que a gente via muito marcante nesse padrão imposto? Um padrão de comportamento que social, moral, ético e inclusive sexual, que era marcado intensamente por essas ideias de amor romântico, de final feliz, mas principalmente enfatizando o papel da mulher, à tradição e aos valores, logicamente valores morais da época. Por isso que ela foi se adaptando. E será que a Cinderela ainda se encaixa no nosso padrão, na mulher contemporânea? Tem algumas questões bem interessantes que eu acabei fazendo uma correlação que eu vou mostrar para vocês hoje aqui. Esse padrão, essa figura, esse papel que era muito mostrado nessas histórias, que era o quê? Mulheres exímias donas de casa, demonstrando muita feminilidade, boa conduta, paixão, aquela intensa paixão, a castidade, estabelecida por uma ligação amorosa entre o homem e a mulher, né? Que o matrimônio era a solução para dar fim a todas as angústias
que as mulheres tinham, inclusive aquela angústia de ser escolhida pelo príncipe. Lembra que as festas, os bailes, eles eram feitos pelos príncipes e chegava o momento dele fazer a escolha. Então, as mulheres, as meninas, né, do reino se arrumavam, as melhores roupas, cabelo e tudo mais, para irem a esse baile, para que o príncipe as visse, e aquela angústia de elas serem as escolhidas. Então, veja que o matrimônio era visto como essa questão, o fim da angústia dessas mulheres. Você já parou para pensar qual que é o significado do sapatinho de cristal? O sapatinho de cristal, ele nos mostrava, lógico, de maneira embutida, né, a virgindade. Então, pensando nessa simbologia, todas as histórias dos contos das princesas eram relatados com uma história de extrema submissão, cujo grande herói era o homem, né, no caso o príncipe, que era o cara perfeito, o sem defeitos, por quem elas se apaixonavam à primeira vista. Então, vamos pensar em tudo isso. Será que hoje mudou? Mudou tudo? Vou mostrar para vocês. As novas versões hoje, as novas versões das novas princesas, das novas histórias, dos novos contos de fada, eles são embasados na supervalorização da individualidade. E até mesmo o comportamento sexual, ele é bastante marcante em relação à expressão do erotismo, da sensualidade, do desejo, dos corpos e de uma dificuldade bem intensa de promover os encontros, de certa forma, assim, encontros que tivessem uma profundidade emocional, um apego, uma continuidade. Então, são mulheres que já têm o seu destino definido por elas mesmas, não por suas mães, por os seus príncipes ou pais, e que os papéis também dos homens, eles também tiveram uma mudança. Eles não são mais vistos como retratados assim como o salvador das mocinhas da torre, e sim como parceiros, como apoiadores, como espectadores. Até eu que, né, sou mãe, fui mãe e assisto desenhos e acompanho todas essas questões assim do que sai de Disney, etc. A gente vê outras princesas que apareceram, né? Que já começaram a levantar outras bandeiras. Do tipo, Valente, aquela do cabelo grandão, ruivo, que ela tinha um problema, né, de relacionamento ali com a mãe, e então a história ela não se passa com uma busca de um relacionamento homem-mulher, e sim de uma aproximação e de uma resolução de um comportamento, de um sentimento, de um relacionamento de mãe e filha. Nós temos a Frozen, que daí mostra também outra questão, mais um amor fraternal dela e a irmã. Então também não tinha essa questão do apelo por um relacionamento amoroso, matrimônio. A gente tem a Mulan também, que não é tão nova assim, mas que também ela queria, que ela era totalmente contra esses padrões femininos, e ela queria ser valente, ela queria lutar, ela queria estar, né, na luta, desbravando, etc., reinos, essa coisa toda. A gente tem a Mérida, que daí é uma outra questão também, que ela é totalmente contra todas as tradições e também não aceita o controle da mãe. E a Malévola, que daí nem é uma princesa, mas também é uma figura feminina, que mostra o amor verdadeiro, que é pela menina, né, pela princesa, que ela teoricamente odiava, e no final
no final do filme mostra que o amor que ela tinha por essa menina, do jeito dela, que isso é muito importante. Nem todas as pessoas amam do mesmo jeito. É por isso que os relacionamentos às vezes não dão certo. Por quê? Porque uma pessoa não aceita a maneira que o outro ama. Mas isso é um outro assunto. Então, dentro dessas novas princesas, que são embasadas na realidade, na atualidade, a coisa já é meio diferente, porque lembra que eu falei que a primeira escrita de Cinderela foi 1670. Então foi algo que era para aquela época, para o modelo, para a imagem daquela época. Só que hoje, veja só, as estratégias de sedução continuam à procura do príncipe. Por mais que uma mulher não tenha esse objetivo claramente, ela quer sim um relacionamento, um companheiro, uma companheira, enfim. Ela chega um momento da vida em que todas as conquistas, às vezes, elas não se tornam suficientes se você não tem com quem dividir. Eu tenho uma brincadeirinha que eu sempre falo. Às vezes não adianta você ter um barco e você não tem gente para viajar com você, para curtir com você aquele final de semana, né? Então, tão importante como ter um barco é ter amigos, ter pessoas, ter familiares, enfim, que consigam participar desses momentos. Então, veja, as estratégias de sedução hoje, à procura do seu príncipe encantado, ainda persistem, mesmo com tanto tempo que passou. As mulheres ainda discutem entre elas, entre suas amigas, dicas de comportamento no primeiro encontro, comportamentos amorosos, sexuais, a fim de impressionar, né, um possível pretendente, para que ele retorne, para que ele fique. Então, isso são resquícios, sim, de valores da Cinderela, que nós vimos lá atrás na nossa infância, que é uma adaptação do tempo, mas ainda existe essa vontade. Então, por exemplo, esses resquícios de Cinderela, o que é isso? Aqueles sinais que ainda estão fortemente incorporados nesses valores, sobre ser ou não ser uma moça de família, alguém com quem pode se estabelecer um compromisso, não somente um prazer sexual. Então isso é resquício da Cinderela, de você tentar o quê? Ter estratégias de seduzir, de atrair esse homem e também fazer com que ele permaneça, com que ele fique, com que ele assuma esse compromisso, esse relacionamento. Essas dicas, esses comportamentos que nós mulheres ainda conversamos entre amigas, entre grupos, dicas, também seriam sobre o que fazer no primeiro encontro, ter relação, não ter, ou mesmo um comportamento sexual, fazer essa posição, essa sim, aquela não, até mesmo a prática do sexo oral, o anal, tudo isso gera também essas dicas ou esses resquícios dessa imagem de Cinderela. Então existe ainda essa preocupação, mesmo com toda a autonomia conquistada pelas mulheres no mundo inteiro, muitas ainda não conseguem avaliar sua escolha amorosa a partir dos seus próprios desejos e considerações. Por quê? Porque ainda se sentem atropeladas por essa ansiedade da síndrome de princesa, em que acaba atrapalhando essa escolha sobre o amor e o sexo, ainda como domínio do mundo masculino. Portanto, cada vez mais se faz necessário e urgente falar sobre a sexualidade feminina, conscientizar as mulheres do seu corpo, dos seus desejos, de suas vontades, de suas preferências, o que lhes agrada, o que desagrada e o que para elas ou para nós é bom ou não é bom.
continuar silenciando esses temas ou tratando de maneira inadequada pode fazer com que ainda muitas mulheres se sintam, sofram em relação ao sexo. Porque lógico, veja, ainda, por mais que todo o tempo passou, por mais que todas as conquistas, elas conseguimos nessas conquistas em relação à nossa liberdade, ao empoderamento, etc., ainda o assunto sexualidade, intimidade da mulher ainda é bem restrito, é bem limitado. Ainda é difícil falar sobre isso, ainda a sociedade ainda exige bastante, culpa bastante e silencia bastante essa mulher. Ainda por vivermos numa sociedade tão machista, sexista e patriarcal, mesmo a gente ganhando bastante espaço em assuntos relacionados aos direitos das mulheres, empoderamento feminino, que a gente fala muito, inclusive eu falo muito em todo o meu trabalho, em palestras, nos meus conteúdos do Instagram e das outras redes sociais, ainda a sexualidade feminina é envolvida em inúmeros tabus e crenças limitantes, que acabam impedindo a vivência das próprias descobertas das mulheres, até mesmo o conhecimento do seu próprio corpo e de sua saúde íntima. E daí a gente entra realmente no meu assunto, no assunto da minha profissão, no assunto que eu trato na clínica, que é a saúde íntima. Então, a gente precisa ter o quê? Autoconhecimento para tudo. Para a autoestima, para o empoderamento que é tão falado, para o empreendedorismo, para as nossas conquistas, para as conquistas amorosas, para os nossos relacionamentos, casamento, filho, tudo isso nós precisamos do nosso autoconhecimento. Só assim a gente vai conseguir realmente entender o que se passa no nosso corpo, na nossa mente, nos nossos pensamentos, nossas maneiras de ver tanto os outros como nós mesmas. Então, quando a mulher consegue descobrir seu potencial através da sua sexualidade, ela se torna realmente poderosa. E o que eu gosto de lembrar é que existe uma enorme diferença entre sexualidade e sexo. Então, eu estou falando sobre sexualidade, nós enquanto mulheres. E se agora a história fosse totalmente diferente, fosse contada totalmente diferente? A Cinderela não se casou, ela optou por fazer o que é a sua carreira, não ter filhos, ter seu próprio negócio. Como seria essa história? Se a gente pegasse lá a Fiona, do Shrek, que ela tivesse se divorciado do Shrek, tivesse agora tomando conta dos negócios da família, ou que a Branca de Neve casou com o príncipe, teve seus filhos, se aposentou, o príncipe e ela foram morar na praia. Então, se a gente conversasse, contasse essas histórias em outras versões reais, versões do que acontece na nossa atualidade, como seria essa aceitação? O que você acha? Se a gente mudasse todas as características. A liberdade, o empoderamento, a autonomia das mulheres, elas não podem passar somente por decretos ou políticas públicas. O empoderamento, falando que a mulher tem direito ao voto, tem direito de estar na frente na política e tudo mais. Essa liberdade não pode ser só pensando nesse global, ela tem que ser muito pensando na mulher, nos seus sentimentos, nas suas vontades, no que ela acha que para ela é correto, independente de tradição, independente da tradição da família. Tem um ponto muito importante que minha terapeuta sempre comenta, que as ovelhas negras, elas é que enchem os consultórios dos psicólogos. Por quê? Porque são pessoas que querem, que tem lá no seu íntimo a vontade de ser elas mesmas, não seguindo o padrão
da família, e sim ter o seu próprio padrão, sua parte individual. Então, será que essas novas princesas não podem ser as ovelhas negras? Que o nome já totalmente, veja, ele já é um nome que já não traz uma boa impressão. Por que não ovelha negra? Por que ao invés de usarmos o termo ovelha negra, nós não usamos palavras como renovação e individualidade? Então, por que não falar que as novas princesas contemporâneas, elas são mulheres que sabem seu valor? Que é isso que é o empoderamento. O empoderamento não tem nada a ver com luxo, com glamour, com embelezamento, com tudo isso. Lógico, nós temos a nossa parte física, autoestima, com certeza. Mas o empoderar-se é isso, você saber o seu valor. E por que não traçar também os suas próprias linhas, suas próprias metas e ter seus próprios passos? Então, o autoconhecimento, o autodesenvolvimento, o amor próprio, a relação que nós temos com o nosso próprio corpo, a nossa intimidade, realmente nos liberta. Nos liberta para fazer nossas escolhas e também nos liberta para sermos o que nós queremos ser. Voltando a falar um pouquinho sobre sexualidade, a gente sabe que a sexualidade feminina ainda tem muitos tabus, tem muitas crenças limitantes que impedem a vivência das nossas descobertas. Que descobertas são essas? Desses pontos de vista, de repente. De como a gente vê o nosso corpo, de como a gente quer lidar com o nosso corpo e com a nossa sexualidade. Assim a gente consegue, inclusive, saber o nosso potencial, que nós temos de positivo e realmente fazer com que isso se engrandeça, mas em contrapartida a gente também consegue avaliar os nossos pontos negativos para que a gente consiga fazer o quê? Melhorar. E isso a gente só consegue com o autoconhecimento. Voltando a falar sobre as Cinderelas. O que aconteceu, hein? O que aconteceu com essas Cinderelas? Essas Brancas de Neve, né? Elas ainda existem? Lógico que existem, porque você tem a tua liberdade. Lembra que você tem a tua liberdade de ser o que você quiser? Se para você a tradição é o que você escolheu, tá tudo bem. Agora, você, mulher, que decidiu um outro formato para tua família, um outro formato para você, enquanto mulher, que você priorizou, de repente, o teu conhecimento, teus estudos, tua especialização, e deixou as outras ideias de casamento, de relacionamento, de filhos, um pouco para depois, tá tudo bem também. E se você optou por não fazer nada disso, também tudo bem. Então, nós mulheres, nós precisamos falar sobre sororidade. Nós precisamos falar sobre união, independente da tua escolha. Nós temos que julgar mais e ajudar mais. Porque uma mulher é diferente de você, não só fisicamente, mas intelectualmente. Se ela optou por outras questões, outras prioridades, quem somos nós para julgar? Então, nós precisamos abraçar. É que nem aquela imagem que nós vemos às vezes nos desenhos, todas as princesas abraçadas. Por que não fazer isso? Por que não abraçarmos todas nós princesas, contemporâneas ou não, e respeitar umas às outras? Como é importante isso, não olhar só para a aparência, só para o físico, não só para a história de vida, mas para a essência de cada mulher. O poder feminino, ele também está ligado aos outros aspectos, além do autoconhecimento. O autodesenvolvimento é muito importante também. Eu preciso fazer isso. Quando eu falo autodesenvolvimento, por que eu só não falo desenvolvimento? Porque tudo depende.
até onde eu quero chegar na minha vida. E isso é muito individual. Então, quando eu quis abraçar esse tema, falar sobre Cinderela, sobre contos de fada e mostrar um pouquinho o que estava por trás de tudo isso, que realmente é o quê? Um padrão de conduta. Um padrão de conduta que hoje ele não se encaixa mais em todas as mulheres. Por que eu falo assim, não se encaixa mais em todas? Porque tem mulheres que se encaixam, e ok. Só que assim, os traços de submissão dessas histórias são muito intensas. E essa submissão que eu digo, é aquela submissão que aprisiona. Não é a submissão dentro de um relacionamento onde traz o papel definido do homem e o papel definido da mulher. E que os dois papéis se encaixam e compõem um casamento, um relacionamento, enfim, o que seja. É aquela submissão que aprisiona, que determina, que predetermina um comportamento que fica aquela coisa estagnada, que não combina hoje com o que a gente está vivendo, com todas as mudanças. Vamos ver só, depois dessa pandemia, desses 2 anos, o mundo jamais será o mesmo. E nós precisamos estar o quê? Nos acompanhar todo esse desenvolvimento, né? E ver o lado positivo de tudo o que aconteceu. Difícil, né? Não. Eu tenho algumas frases que eu sempre levo comigo. E de toda situação ruim, sempre a gente tem algo de bom para levar. Nem que seja só experiência, mas a gente tem. Então, de tudo isso que está acontecendo, nós, princesas contemporâneas, nós precisamos estar o quê? Nos atualizando diante de tudo isso que está acontecendo. Eu vou pegar aqui, tem uma frase desse... Deixa eu ver se tá aqui, que eu quero mostrar pra vocês. Essa questão que eu falei do sapatinho de cristal, vocês já tinham parado pra pensar nisso? O que simboliza esse sapatinho de cristal? Que a Cinderela veio correndo e perdeu, e o príncipe achou e foi atrás dessa mulher. Mas tinha que ser... Ele não foi atrás, teoricamente, você parando pra pensar, né? Ele não foi atrás da pessoa, ele foi atrás do pé que se encaixava naquele suposto sapato, que a gente consegue interpretar que é um padrão que se encaixava dentro do que ele queria, do que a sociedade dizia que era o correto, que era a mulher para casar. E hoje, o que é? Como é essa mulher para casar? Depende. Depende com quem ela quer casar. Então, a gente não pode deixar essa mentalidade, desses resquícios dessa mentalidade Cinderela, judiar de nós mulheres. O papel hoje que até mesmo as novas histórias estão trazendo, mudou. O homem não é mais aquele salvador que vem no cavalo branco e que vai pegar aquela mulher e levar embora de todo esse sofrimento, de toda essa angústia de ser escolhida. Ainda temos essa angústia de sermos escolhidas? Sim, ainda temos. Por isso que nós vemos assim esse exagero sensual, né? Que nós vemos nas mídias, que nós vemos nas redes sociais, essa extrema sensualização, essa hipersexualização da mulher para chamar a atenção para esse homem a escolher, a enxergar, né? Então, que padrão é esse? Que mulher que é essa para casar? Já parou para pensar? Depende. Depende com quem ela quer casar. Depende quem ela quer que a veja.
E é esse que é a principal pergunta, esse principal questionamento. Quem nós mulheres? De que maneira nós queremos ser vistas, ser enxergadas? Não só pelos homens, mas pelas outras pessoas. Aí vem questão de imagem? Sim. Aí vem questão de posicionamento? Sim. Aí vem questão de postura? Sim. Então a nova Cinderela não precisa ser aquela de sapatinho de cristal, de vestido que arrasta na escada. Não precisa ser isso. A gente tem a liberdade hoje de sermos quem a gente quer ser. E isso, lembrando que nós conquistamos essa liberdade, essa imagem. Só que a gente tem que ter muito cuidado para saber como que a gente quer se expor, de que maneira que a gente quer ser vista, que a gente quer ser interpretada. Então esse cuidado a gente tem que ter. Eu falo que é cuidado. A gente tem que ter esse cuidado. A gente tem que zelar pela nossa imagem. Isso é uma questão não só de educação, de moral e etc. É uma questão de inteligência. Para saber se a gente sabe até onde a gente quer chegar, existe um caminho. E às vezes a nossa imagem, ela pode facilitar ou ela pode atrapalhar, dependendo dos nossos objetivos. Então, esse era o tema que eu queria trazer para hoje sobre aonde está a Cinderela? E se nós contarmos essa história de uma maneira diferente, qual seria a história que você preferiria contar? De que maneira? De que maneira você quer contar a história da Cinderela? De que maneira que você contaria hoje a história da Fiona, a história da Branca de Neve, da Bela Adormecida ou até da Rapunzel? Na história da Rapunzel tinha um ponto muito forte, que era a questão da exposição da parte sexual. Porque quem lembra da história da Rapunzel, ela ficava isolada numa torre. E o príncipe descobriu e ele queria tirar ela dessa torre. Só que a gente nunca fez esses questionamentos de qual era o que estava por trás de toda essa história. Uma mãe que vinha como bruxa ali, mas na verdade o que eles queriam expressar é a figura da mãe, de isolar essa menina para que ela não caísse em tentação. Veja que todas essas princesas, todas elas tiveram momentos de isolamento. O cárcere privado, a Bela Adormecida que ficou ali dormindo, a Branca de Neve que foi envenenada e que também ficou fora da jogada. E nessas histórias sempre houve uma questão de inveja de outra mulher, pela beleza, pela jovialidade. E aí entra a questão do atrito ainda, do bloqueio que existe, do processo de envelhecimento da mulher. Essa não aceitação de muitos padrões que a sociedade impõe, né? Que a mulher não pode envelhecer. Lógico que a gente pode envelhecer. E também a gente não precisa envelhecer, ficar acabada, ficar destruída, né? A gente pode envelhecer com dignidade, sim. A gente pode envelhecer com saúde, com beleza, dentro dos padrões, né? Que não fique apelativo, né? A gente pode envelhecer bem. A gente tem esse direito também. Então veja que nessas histórias sempre teve uma questão de inveja muito forte em relação a isso. A beleza e o envelhecimento da outra, né? Então, quero que você fique com isso na sua cabeça. E veja qual é a história que mais se encaixa dentro da tua história. Você sendo essa princesa, qual que você se identifica? Com a Cinderela moderna? Com a Valente? Com a Mérida? Com a Frozen?
Bom, tem diversos. E como você contaria a sua história, seu conto de fadas? Fica a dica para vocês. Então eu me despeço aqui com um grande beijo a todos e a todas. O meu artigo ele vai ser publicado na revista A Empreendedora, uma revista digital que tem muitos assuntos legais. É uma revista exclusiva. As escritoras, né, as colunistas, são todas mulheres e trazem assuntos diversos, desde saúde, empreendedorismo, sexualidade, saúde íntima, família, direito, jurídico, tem um monte de coisa, finanças. Então, se você tiver oportunidade, dê uma olhadinha lá. Um grande beijo a todas que ficaram aqui, a todas que vão olhar esse conteúdo mais tarde. E eu quero saber da sua história, de você enquanto a nova Cinderela. Um beijo a todos.